Olá, bem-vindo ao HS Canal. Quase todos os dias temos publicações de vídeos sobre vários assuntos. Se você se identificar com o nosso conteúdo, dê seu like, faça seus comentários, assine o canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas publicações. Obrigado por acessar e assistir nossos vídeos. Abraços. Introdução ao comunismo ateu e ao ateísmo marxista. O comunismo ateu, tal como difundido pela Rússia, e o ateísmo marxista representado pelo Dragão Vermelho, são complexos e multifacetados que combinam ideologias políticas e crenças religiosas. Nesta análise, vamos explorar as características de cada um desses sistemas, seus posicionamentos em relação à negação de Deus e sua relação com os elementos simbólicos do Dragão Vermelho mencionados no Apocalipse. Comunismo ateu e a Rússia. O comunismo ateu refere-se à ideologia política que surgiu na Rússia no início do século XX, liderada por Vladimir Lenin e posteriormente por Joseph Stalin. O objetivo principal do comunismo ateu é estabelecer uma sociedade igualitária, onde os meios de produção são controlados pelo Estado e a propriedade privada é abolida. O comunismo ateu busca uma sociedade sem classes e, para alcançar esse objetivo, enfatiza a necessidade de erradicar as estruturas religiosas existentes. A Rússia desempenhou um papel fundamental na disseminação do comunismo ateu durante o século XX. Sob o regime soviético, a religião foi reprimida e as instituições religiosas foram perseguidas. O Estado promoveu uma visão de mundo materialista, na qual a crença em Deus era considerada uma forma de opressão burguesa. No entanto, é importante destacar que nem todos os comunistas foram ou são ateus. Existem variações dentro do comunismo em relação à religião, e muitos comunistas ao redor do mundo têm mantido suas crenças religiosas enquanto aderem aos princípios políticos do comunismo. Ateísmo marxista e o Dragão Vermelho. O ateísmo marxista é uma visão de mundo baseada nas ideias do filósofo Karl Marx. De acordo com o materialismo dialético de Marx, a religião é vista como uma forma de alienação que desviou a atenção dos problemas materiais e sociais enfrentados pela classe trabalhadora. Para Marx, a religião é uma ilusão que surge como resultado das condições socioeconómicas existentes. O Dragão Vermelho refere-se à descrição bíblica do livro do Apocalipse, que é frequentemente interpretada como uma representação do poder opressivo secular. No contexto do ateísmo marxista, o Dragão Vermelho pode ser interpretado como uma metáfora para os sistemas políticos autoritários que negam a existência de Deus e buscam impor sua ideologia de forma dominante. Já para o catolicismo, o enorme Dragão Vermelho é o comunismo ateu que difundiu em toda a parte o erro da negação e da obstinada recusa de Deus. O enorme Dragão Vermelho é o ateísmo marxista, que se apresentado com 10 chifres, isto é, com a potência de seus meios de comunicação, para conduzir a humanidade a desobedecer aos 10 mandamentos de Deus, e com suas 7 cabeças, tendo sobre cada uma delas um diadema, sinal de poder e realeza. As cabeças coroadas indicam as nações nas quais o comunismo ateu se estabeleceu e domina com a força do seu poder ideológico, político e militar. A enormidade do dragão manifesta claramente a vastidão das terras ocupadas pelo domínio incontestado do ateísmo comunista. O enorme Dragão Vermelho conseguiu, nestes anos, conquistar a humanidade com o seu erro do ateísmo teórico ou prático, que já seduziu todas as nações da Terra. Conseguiu-se assim construir uma nova civilização sem Deus, materialista, egoísta, hedonista, árida e fria, que traz em si os germes da corrupção da morte. O enorme Dragão Vermelho tem a missão diabólica de subtrair toda a humanidade do domínio de Deus, da glorificação da Santíssima Trindade, da plena atuação do desígnio do Pai que, por Jesus Cristo, a criou para sua glória. Os 10 mandamentos de Deus e o ateísmo. Os 10 mandamentos são um conjunto de princípios éticos e morais apresentados na Bíblia, que Moisés recebeu do próprio Deus, que são reconhecidos por muitos como divinamente inspirados e fundamentais para a conduta humana cristã. No contexto do ateísmo, especialmente do ateísmo marxista, esses princípios são frequentemente vistos como uma forma de controle religioso que perpetua estruturas de poder injustas. O ateísmo marxista rejeita a noção de uma autoridade divina que estabelece mandamentos morais e éticos. Em vez disso, como ilusão, o foco recai sobre a luta de classes e a transformação da sociedade através da revolução proletária. Para os adeptos do ateísmo marxista, a moralidade é vista como um produto das relações sociais, em vez de ser fundamentada em uma autoridade divina. Nesta análise comparativa, exploramos o comunismo ateu difundido pela Rússia e o ateísmo marxista representado pelo Dragão Vermelho. O comunismo ateu enfatiza a negação da religião como parte de sua ideologia política,
enquanto o ateísmo marxista se baseia nas ideias de Karl Marx sobre a religião como uma forma de alienação. Os elementos simbólicos do dragão vermelho podem ser interpretados de várias maneiras, mas geralmente são associados a sistemas políticos autoritários que negam a existência de Deus. Em aparições privadas de Nossa Senhora e Jesus Cristo, o dragão vermelho é o próprio comunismo ateu que espalha seus erros pelo mundo, como profetizado em Fátima. É importante ressaltar que tanto o comunismo ateu quanto o ateísmo marxista são conceitos complexos que envolvem uma série de ideias e práticas. Esta análise é apenas uma introdução geral aos temas, e há muito mais a ser explorado em relação aos mesmos. O ateísmo e a religião na sociedade. Para entender completamente a dinâmica entre o comunismo ateu, o ateísmo marxista e a religião, é importante examinar a relação entre ateísmo e religião na sociedade em geral. A religião tem sido uma parte intrínseca da vida humana ao longo da história, desempenhando um papel central na cultura, na moralidade e nas identidades individuais e coletivas cristãs da humanidade. Por outro lado, o ateísmo surge como uma posição que nega a existência de Deus ou qualquer forma de específica. No contexto do comunismo ateu e do ateísmo marxista, a rejeição da religião está ligada à visão de que a religião serve como um ópio do povo, como afirmado por Marx, que vivia na ilusão de Satanás. Acreditava que a religião aliena como massas e perpetua a opressão, desviando a atenção das questões materiais e das lutas sociais. Portanto, no comunismo ateu e no ateísmo marxista, a religião é vista como uma ideologia que precisa ser superada para alcançar uma sociedade justa e igualitária. No entanto, é importante observar que nem todos os comunistas ou marxistas são ateus, e nem todos os ateus são comunistas ou marxistas. A crença ou a falta de crença em Deus é uma escolha individual e pode variar amplamente, independentemente das ideologias políticas adotadas. Existem ateus que valorizam a ética secular, a justiça social e os direitos humanos. E há comunistas e marxistas que mantêm crenças religiosas. A liberdade e a perseguição à religião cristã. Uma questão importante relacionada ao comunismo ateu e ao ateísmo marxista é a questão da liberdade religiosa e a sua possível perseguição. Em regimes comunistas, como na União Soviética, ocorreram casos em que a religião foi reprimida e as instituições religiosas foram perseguidas. Templos e igrejas foram fechados, líderes religiosos foram perseguidos e a prática religiosa foi limitada. Essas ações foram justificadas pela ideologia comunista, que via a religião como uma ameaça à revolução e ao estabelecimento de uma sociedade igualitária. No entanto, é importante destacar que nem todos os regimes comunistas adotam a mesma abordagem em relação à religião. Em alguns casos, houve uma convivência mais tolerante entre o comunismo e a religião, enquanto em outros ocorreu uma repressão mais severa. É essencial lembrar que a paixão religiosa não é exclusiva do comunismo ou do ateísmo marxista. Regimes teocráticos, ditatoriais e autoritários de diferentes orientações políticas também têm histórico de violação da liberdade religiosa. A garantia da liberdade religiosa é um princípio fundamental dos direitos humanos e deve ser respeitada em todas as sociedades. O comunismo, o ateísmo e a moralidade. Um aspecto frequentemente discutido é a relação entre o comunismo ateu, o ateísmo marxista e a moralidade. Os críticos argumentam que, ao rejeitar uma autoridade divina, esses sistemas políticos podem abrir espaço para a falta de uma base moral absoluta representada pela família. Sem uma crença em Deus ou em um conjunto de mandamentos divinos, surge a preocupação de que a moralidade se torne relativa e adota a aceitação arbitrária. No entanto, é importante ressaltar que a moralidade não se limita à religião. Existem diversas abordagens filosóficas e éticas que fornecem fundamentos para a moralidade secular. Para muitos ateus e marxistas, a moralidade é baseada em princípios como o respeito aos direitos humanos, a justiça social, a empatia e a solidariedade. Além disso,
É necessário reconhecer que as religiões também apresentam uma ampla variedade de interpretações morais, e nem todas as pessoas religiosas concordam em todos os aspectos da moralidade. A moralidade é um campo complexo que evolui ao longo do tempo e é influenciada por vários fatores, incluindo a cultura, a sociedade e as perspectivas individuais. Perspectivas diversas. Ao analisar o comunismo ateu, o ateísmo marxista e a relação entre a religião e ateísmo, é importante reconhecer que há uma ampla gama de perspectivas e compreensão dentro desses temas. O comunismo e o ateísmo são conceitos complexos e multifacetados que têm sido objeto de debate e discussão ao longo da história, e são proibidos em alguns países como a Polónia. Cada pessoa pode ter suas próprias opiniões, influenciadas por suas experiências, valores e conhecimentos. É essencial abordar esses apresentados com uma mente aberta, respeitando as diferentes visões e buscando uma compreensão mais aprofundada das nuances e complexidades envolvidas. Vejamos a conclusão dos temas, para entrarmos nos pais do comunismo. Nesta análise detalhada e comparativa entre o comunismo ateu e o ateísmo marxista, examinamos os conceitos, as relações com a religião e as questões relacionadas à moralidade e à liberdade religiosa. O comunismo ateu, difundido pela Rússia, busca estabelecer uma sociedade igualitária, enquanto o ateísmo marxista questiona a validade da religião dentro da luta de classes. É importante lembrar que, embora esses sistemas políticos tenham negado a existência de Deus e possam ter reprimido a religião em algumas circunstâncias, nem todos os comunistas ou ateus tenham aprendido as mesmas visões. Existem variações interpretadas dentro dessas cultivadas, assim como existem ateus e comunistas que cultivam crenças religiosas. A compreensão desses temas requer um estudo aprofundado, levando em consideração a diversidade de perspectivas e as complexidades envolvidas. É essencial promover um diálogo respeitoso e construtivo, buscando uma maior compreensão mútua e avanço do conhecimento sobre esses assuntos. Joseph Stalin e o comunismo ateu. Joseph Stalin desempenhou um papel significativo no desenvolvimento e na implementação do comunismo ateu na União Soviética. Sob o regime stalinista, a religião foi reprimida e perseguida de forma sistemática. Stalin considerava a religião como uma ameaça ao poder do Estado e uma forma de opressão burguesa. Durante seu governo, muitas instituições religiosas foram fechadas. Líderes religiosos foram presos e a propaganda antirreligiosa foi disseminada. Aqueles que se opunham à ideologia comunista e à afirmação de Deus eram frequentemente alvo de perseguição e violência. A repressão religiosa sob Stalin teve um impacto significativo na prática e na liberdade religiosa na União Soviética. Karl Marx e o ateísmo marxista. Karl Marx, o fundador do marxismo, abandonou a religião em suas obras, como em sua famosa citação: "A religião é o ópio do povo." Marx via a religião como um fenômeno social que surge das condições socioeconômicas e das lutas de classe. Ele acreditava que a religião era uma forma de alienação que distraía as massas dos problemas reais e perpetuava a opressão. No pensamento de Marx, a negação de Deus e da religião era uma etapa necessária para a emancipação da classe trabalhadora. Ele via a religião como uma ideologia que legitimava a desigualdade e a exploração. Para Marx, o ateísmo era uma consequência natural do entendimento materialista da história e da sociedade. Irmã Lúcia, Portugal, de 1907 a 2005. Vidente das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Deus vai castigar o mundo de uma maneira tremenda. A Rússia é o instrumento do castigo do céu para todo o mundo.
A 26 de dezembro de 1957, o padre Agustín Fuentes, sacerdote da Diocese de Veracruz, México, e vice-postulador das causas de beatificação de Jacinta e Francisco, falou amplamente com a irmã Lúcia no convento de Coimbra, em Portugal. Descreve a pastorinha. Senhor Padre, a Santíssima Virgem está muito triste, por ninguém fazer caso da sua mensagem, nem os bons nem os maus, os bons, porque continuam no seu caminho de bondade, mas sem fazer caso desta mensagem, os maus, porque, não vendo que o castigo de Deus já paira sobre eles por causa dos seus pecados, continuam também no seu caminho de maldade, sem fazer caso desta mensagem. Mas creia-me, Senhor Padre, Deus vai castigar o mundo, e vai castigá-lo de uma maneira tremenda. O castigo do céu está iminente. Diga-lhes, Senhor Padre, que a Santíssima Virgem repetidas vezes nos disse, tanto aos meus primos Francisco e Jacinta como a mim, que várias nações desaparecerão da face da terra. Disse que a Rússia seria o instrumento do castigo do céu para todo o mundo, se antes não alcançássemos a conversão dessa pobre nação. A Rússia como instrumento do céu para castigar a humanidade. Aparições de Nossa Senhora entre Fontane, Roma, 1947. Momentos duros preparam-se para vós e antes que a Rússia se converta e deixe o caminho do ateísmo, desencadear-se a uma tremenda e grave perseguição. Orai pode ser travada. Beata Helena Aiello, 1961. A Rússia avançará sobre todas as nações da Europa, particularmente sobre Itália, e levantará a sua bandeira sobre a cúpula de São Pedro. Itália será afetada severamente por uma grande revolução, e Roma será purificada dos seus muitos pecados com o seu próprio sangue, especialmente os da impureza. O rebanho está prestes a ser disperso e o Papa sofrerá muitíssimo. 1959. A Rússia, instigada por Satanás, tentará dominar o mundo inteiro e, por meio de revoluções sangrentas, transmitirá falsos ensinamentos por todo o mundo, especialmente em Itália. A Igreja será perseguida e o Papa e os sacerdotes sofrerão muito. Sexta-feira Santa de 1961. Aparições de Nossa Senhora em El Escorial, de 1981 a 2002. Pedi muito pela conversão da Rússia. Rússia é o açoite da humanidade. 2 de outubro de 1981. Oferece as tuas dores pela conversão da Rússia, minha filha. Rússia, Rússia destruirá tudo, minha filha. Pedi que se converta. Cumpri com as minhas mensagens. 23 de outubro de 1981. Pede também pela conversão da Rússia. Rússia seria convertida se os bispos atendem os desejos do seu Pai Celestial e empreendem uma verdadeira reforma no clero, pois na minha igreja não há mais que políticas, e as políticas destroem a minha religião católica. Porque em muitos conventos estão a destruir a fé católica, e não fazem caso, mas, se não fazem caso, Rússia será mais uma vez o castigo com que Deus os há de castigar fortemente. Não fazem caso, têm amor ao dinheiro. Vivem como o rico avarento. Oferece pelas suas almas a vítima divina ao Pai Eterno. Essas dores servem para a purificação de muitas almas. 18 de dezembro de 1981. Minha filha, dá-te conta que estou a pedir constantemente pela conversão da Rússia. Rússia está metida na minha igreja, em alguns dos meus bispos, dos meus cardeais, dos meus arcebispos e em muitos dos meus sacerdotes. Estão a destruir as coisas de Deus, minha filha. Não sabem o castigo que se lhes avizinha, minha filha. O castigo está próximo, consistirá, minha filha, em que os astros chocarão contra a terra, estão a ponto de destruir a maior parte da humanidade. 11 de fevereiro de 1982. Rússia é o açoite de toda a humanidade, pedi para que se converta. Quererá destruir com artefactos atômicos a humanidade. Com as vossas orações e os vossos sacrifícios pode converter-se. 20 de janeiro de 1983. Rússia será o açoite da humanidade, está a preparar a guerra atômica, minha filha. Será uma luta no ar, os anjos de Deus contra os inimigos da terra. 22 de janeiro de 1983.
Pedi pela Rússia, meus filhos, na Rússia está o dragão das 7 cabeças, meus filhos, que quer apoderar-se da maior parte da humanidade. Pedi ao meu imaculado coração para que seja convertida à Rússia. A Rússia, meus filhos, se não fazeis oração e sacrifício, será o acoito da humanidade. Pedi que se converta, meus filhos, mas com oração e sacrifício. 25 de julho de 1983. Vos rogo, meus filhos, que escuteis as minhas súplicas, fazei oração e penitência, meus filhos, oferecei-os pela conversão da Rússia. Rússia está a ponto de espalhar os seus erros por todo o mundo, meus filhos. Haverá guerras, se vós com a vossa oração não o evitais. Sacrifício, meus filhos, sacrifício e penitência. Sim, minha filha, nesta guerra se verão cadáveres por todas as partes do mundo, porque Rússia, vou-lo disse há muitos anos, é o açoite da humanidade. 31 de maio de 1984. Se gostou, dê seu like. Faça seus comentários. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado.